Meus irmãos, mais uma vez o Evangelho de João, agora capítulo de número 7. Já vimos como é que a igreja deve agir diante da rejeição da palavra. Agora eu quero ler do versículo 14 até o verso 24, e diz assim: Corria já em meia festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Respondeu a multidão: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem? E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Meus irmãos, contexto aqui do nosso texto é bastante interessante. Eu já vi com os irmãos a partir do capítulo 5, que é o momento em que Jesus cura este homem que será citado aqui no capítulo de número 7. No comecinho do capítulo 7, logo depois que os discípulos se retiraram diante da proclamação de Jesus, e da firmeza de Jesus, depois da rejeição da palavra, o texto diz no versículo 1 que passadas estas coisas, ou seja, depois de um tempo, Jesus andava pela Galileia, porque ele não desejava percorrer a Judeia, vistos que os judeus procuravam matá-lo. Então João continua informando aqui os seus leitores que o risco que Jesus corria ainda era um risco bem evidente aqui no contexto. E então ele diz no versículo 12, o momento histórico em que isso está acontecendo. Ele diz que a festa dos judeus, que era chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. E nesse momento o que vai acontecer? Jesus não está fazendo menção de ir à festa. E é algo que os seus irmãos começam a estranhar. Porque se você olhar o texto, diz assim no verso 3, dirigiram-se a eles os seus irmãos e disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então os irmãos estão dando uma ideia a Jesus: você realiza esses milagres. O texto diz que eles não criam nele como Messias, mas eles sabiam que o irmão estava realizando estes feitos, e está dizendo: se você quer ser conhecido, não há lugar melhor do que a festa dos tabernáculos, todo mundo está indo para lá. Então se você quer ser conhecido, você não pode ficar em oculto, vá para a festa, porque como eu disse, Jesus ainda não tinha feito menção de ir à festa, mas o texto vai dizer que depois que os seus irmãos partiram para a festa, Jesus também subiu para a festa dos tabernáculos. E aqui há algo interessante, porque no contexto você percebe que Jesus ele vai fazer a vontade de Deus, ele vai proclamar o Evangelho, mas ele não se arrisca de forma desnecessária. Ele sabe que ele corre o risco de morrer, os judeus querem matá-lo, ainda não é chegada a hora de ele se entregar pelos pecadores, então ele espera um tempo para ir e subir em oculto, mas ele ainda correndo perigo, não deixa
de atender à santa convocação do Senhor, porque as festas eram assim chamadas. As festas eram santas convocações, e Jesus, como um cumpridor da lei, não poderia deixar de ir até Jerusalém no momento da festa. Ele vai então para a festa, ele prega ali a palavra de Deus, e as opiniões sobre Jesus começam a variar. Alguns acham que ele era alguém bom, mas outros dizem, não, ele não passa de um enganador. E esse fato é bastante interessante e importante de se notar. O rei de toda a glória, o dono da verdade, aquele que é a verdade, está se sujeitando ao escrutínio de pecadores que dizem que ele é alguém que está ali para enganar. Esse é um dos pontos ali do estágio de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está ali, ele vai até a festa. Como eu disse, as opiniões variam. O que não variava, o medo das autoridades. Alguns achavam Jesus bom, outros diziam que ele era um enganador. Ninguém falava disso em público, porque eles tinham medo. Medo do que as autoridades dos judeus iriam falar. E então no verso 14, João diz que já era o meio da festa, e Jesus subiu ao templo para ensinar. E provavelmente ele está naquele local que é conhecido como o pátio dos gentios, e ele se assenta para ensinar. João vai registrar aqui o espanto dos judeus com o ensino de Jesus, e no final ele vai registrar uma exortação séria de Jesus a respeito daquilo que estes homens estão pensando tanto dele quanto do seu ensino, quando ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então o que esse texto mostra é como é que deve ser a proclamação e como é que você deve se portar diante da proclamação. Na primeira palestra eu mostrei o que nós não podemos fazer diante da rejeição da palavra. Agora como é que você se porta e como que a palavra deve ser pregada. Do verso 14 ao verso 17, você verifica que a palavra, o ensino da igreja, precisa sempre partir da revelação do Senhor. Veja o que diz aí. Corria já em meia festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então muitos estão ouvindo a Jesus, mais uma vez, dentre esta multidão, alguns líderes dos judeus que se opunham a Jesus. E a despeito da oposição destes homens, eles não podem deixar de notar o caráter maravilhoso do ensino de Jesus. Em outros lugares do Evangelho, você vai ter a menção de que Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os gentios. E estes homens, mesmo rejeitando a Cristo, eles estão maravilhados com o ensino. E então no verso 15, você tem uma exclamação em forma de afronta, porque eles estão dizendo assim: como sabe este letras sem ter estudado? Como se eles estivessem dizendo o seguinte: como é que este homem pode saber a doutrina se ele nunca passou por uma das escolas dos rabinos? As escolas oficiais, onde os mestres passavam para poder ensinar. Na verdade, a fala destes homens é uma fala de desdém. A ideia então é: o que este homem está falando, apesar de parecer algo belo e maravilhoso, só pode estar errado, porque ele não passou pela escola dos rabinos. Ele não pode saber a doutrina sem ter estudado. Agora veja algo interessante, porque se não fosse pela rejeição do próprio Senhor Jesus, que eles estão rejeitando a Jesus, a preocupação destes homens seria lícita. Vocês vão dar ouvidos a alguém
que não sabe do que está falando, que não passou pela escola dos rabinos, alguém que não sabe a doutrina, não parece uma preocupação lícita? O problema é que por trás dessa aparente preocupação estava somente esta rejeição ao Senhor Jesus Cristo. Eles não estão preocupados então com aquilo que está sendo ensinado, eles estão julgando aqui o ensino de forma errada. A rejeição, de novo, se deu porque Jesus não passou na instituição oficial, e a resposta de Jesus mostra isso. Veja, 16 e 17. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, o que está acontecendo aqui na resposta de Jesus? Ele está dizendo: olha, a fonte de autoridade do meu ensino não é nenhuma escola de rabino. A fonte de autoridade do meu ensino é o meu Pai. Foi aquele que me enviou. Lembre como isso vai cair no ouvido dos judeus. Lá atrás Jesus já disse: o meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E agora ele está dizendo: tudo aquilo que eu estou ensinando tem a ver com aquilo que o meu Pai diz, com aquilo que o meu Pai revela. João já disse lá no capítulo 1 que Jesus é aquele que está diante do Pai e que revela o Pai aos homens. Ninguém jamais viu a Deus, João disse. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem nolo revelou. E agora então, Jesus mostra que ninguém tem um ensino superior ao dele, porque o ensino vem direto do Pai. Agora, preste atenção num detalhe: estes homens aparentemente estão preocupados com a doutrina. Este homem deve estar falando uma doutrina errada, ele não passou na escola dos judeus. E Jesus vai mostrar como é que nós julgamos a doutrina. Veja aí o versículo seguinte, ele diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou, como eu gosto mais, a tradução lá da Almeida Corrigida Fiel, que traz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Que mesma doutrina? Aquela doutrina que já tinha sido revelada no Antigo Testamento. Esse é o princípio que nós que cremos no sola Escritura, vamos estabelecer, mostrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Para que você julgue aquilo que está sendo dito, você julga por meio daquilo que a Escritura já está dizendo. Então, Jesus está mostrando que estes homens, que aparentemente estão preocupados com a doutrina, na verdade não sabem a doutrina. Porque se eles de fato conhecessem a doutrina, eles iriam comparar o ensino de Jesus com aquilo que já estava revelado no Antigo Testamento, e iriam chegar à conclusão de que era verdadeiro, e iriam parar com essa história de só pode ser errado, já que ele não passou pela escola dos rabinos. A fonte de autoridade, então, é a revelação de Deus, e os que conheciam a revelação poderiam aferir e constatar que Jesus não estava aqui propalando ideias próprias, mas falando de acordo com a revelação, e é assim que a igreja vive. Quando os reformadores falavam do sola Escritura, uma das coisas que eles estavam fazendo era contrapor a ideia romana de autoridade fora da Escritura, ou a autoridade que tinha o magistério da igreja, que equiparava ao ensino da Escritura. Outra fonte de autoridade. Então a reforma vai dizer: o sola Escritura, é a Escritura que tem autoridade. E aqui você tem algo interessante, porque estes homens que estão dizendo que Jesus não passou pela escola dos rabinos, estão sendo confrontados por Jesus, que está dizendo: eu falo sola Escritura, eu falo de acordo com a doutrina, eu falo de acordo com aquilo que o Senhor revelou no Antigo Testamento. Essa precisa ser a fonte sempre de ensino da igreja. Jesus está falando aqui baseado e pautado no Antigo Testamento.
o Novo Testamento será escrito depois de muitos anos. Certo? Aqui você está no ano 33, a revelação do Novo Testamento, o registro do Novo Testamento, vai acontecer muitos anos depois. Como é então que nós olhamos para o Novo Testamento como fonte de autoridade? Porque, ok, Jesus está falando daquilo que estava no Antigo Testamento, tem autoridade, Jesus é Deus. Como é que nós conferimos a mesma autoridade para aquilo que está no Novo Testamento? Vamos lá, dê uma olhada aí no capítulo 8, verso 26. Aqui Jesus diz assim: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus está falando aqui, trocando em miúdos, eu falo de acordo com aquilo que eu ouvi do meu Pai. Certo? É isso que Jesus está falando. Se você for no verso de número 40, você tem assim: mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Se você for lá para o capítulo 15, você vai ter assim, no verso de número 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Então, nesses textos, quero que você grave bem isso. Jesus, que está falando segundo a doutrina do Antigo Testamento, está dizendo aos seus discípulos que revelava a eles aquilo que ele ouviu do Pai. Vá agora em João capítulo 14. E aqui em João capítulo 14, você tem um texto bastante conhecido e talvez pouco entendido. Verso 24. 14, 24. Quem me ama não guarda, quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Talvez você já tenha visto esse versículo sendo citado assim: não, o Espírito Santo faz a gente lembrar. Certo? Você lê a Bíblia e o Espírito Santo faz você lembrar. Tá, isso é verdadeiro. O Espírito Santo te traz à memória aquilo que você conhece. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando que anos depois, o Espírito traria à memória dos seus discípulos aquilo que lhes foi ensinado, para que no registro disso, isso fosse feito de forma infalível. É por isso que quando você tem João, Mateus, Marcos, Lucas, escrevendo anos depois, eles fazem na autoridade do Senhor, do Espírito do Senhor, porque os apóstolos estão aqui lançando os fundamentos para a igreja e falando com toda a autoridade infalível, porque eles falavam também da parte do Pai, eles falavam daquilo que ouviram do Senhor Jesus Cristo. Talvez você já tenha visto algumas pessoas tentando estabelecer uma controvérsia, dizendo assim: olha, na Bíblia, Jesus é a chave hermenêutica. Já viu essa história aí? Jesus é a chave hermenêutica. Então, tudo o que você lê, que está em acordo com Jesus, você recebe. O que não está em acordo com Jesus, você rechaça. Logo, quando Paulo fala a respeito, por exemplo, do culto, e das mulheres não terem autoridade na igreja, de pastoras, e outras coisas mais, alguns dizem: não, isso quem falou foi Paulo. Quando Paulo fala sobre casamento, isso quem falou foi Paulo, e Paulo mesmo diz isso, quando ele fala assim: estas coisas disse o Senhor, não eu, estas coisas digo eu,
não o Senhor. Está vendo? O que Paulo falou, você pode rejeitar. Então vamos pensar um pouco nisso. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas. E alguns vão dizer ainda o seguinte: Paulo sequer estava entre estes aqui, que andaram com Jesus e que receberam essa promessa de serem lembrados. Paulo só vai vir para o apostolado anos depois. Mas quando ele escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1, você tem Paulo dizendo o seguinte, veja aí no versículo de número 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A mesma autoridade que os apóstolos que ouviram direto de Jesus têm, eu tenho, porque eu ouvi diretamente de Jesus Cristo. Para confirmar isso, você tem um dos apóstolos, que era um dos destacados líderes do Novo Testamento, Pedro, falando a respeito de Paulo na sua epístola, dizendo que os ignorantes pervertiam o que Paulo escrevia, e que tinha ali certas coisas difíceis de entender, de fato, mas que eles deturpavam da mesma forma que eles deturpavam as demais escrituras. Então Pedro está dizendo que o que Paulo falava e escrevia tinha o mesmo peso de autoridade das demais escrituras. Isso é muito importante para ficar na sua mente, para que você não caia no engodo daqueles que dizem, quando Jesus fala, beleza, mas quando é Paulo que está falando, está errado. Afinal de contas, Jesus não escreveu nenhum livro sequer, diretamente. Você não tem um livro escrito por Jesus. Você não tem nada escrito por Jesus. A única coisa que Jesus escreveu, fica todo mundo curioso para saber o que é e ninguém vai saber. Talvez no céu você pergunte e ele diga, que foi quando ele escreveu no chão, lá com a mulher adúltera. Nós não sabemos. Então quando alguém diz assim, eu creio no que Jesus escreveu, eu não creio no que Paulo escreveu, está dizendo, eu creio no que Mateus escreveu, mas eu não creio no que Paulo escreveu. Porque Mateus disse que Jesus falou estas coisas. Mas Paulo também disse que Jesus lhe falou algumas coisas. Quando nós pensamos no sola escritura, nós falamos também do tota escritura e toda a escritura. Nós cremos no Antigo Testamento, nós cremos no Novo Testamento, e nós olhamos para toda a escritura como palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, portanto, fonte de ensino para a igreja. Não pode haver outra. A igreja não pode ensinar tendo como fonte outra coisa qualquer. Alguns nos acusam disso, dizendo, não, mas a igreja presbiteriana tem os símbolos de fé, e diz que os símbolos de fé são iguais à escritura. Não, não, não. Para nós, os símbolos de fé são uma exposição fiel da escritura. Elas não são a escritura. São passíveis de mudança? São. Basta você conseguir provar que aquilo que os teólogos de Westminster entenderam da escritura está errado. Então faça a exegese aí dos textos, prove que eles estão errados, convença a sua igreja, o seu presbitério, o Supremo Concílio, e a gente muda a confissão de fé, facinho. Mas a fonte de autoridade é a escritura. Quando nós enfatizamos o ensino confessional, é por crer que este ensino está em acordo com a escritura, e é a escritura que você tem como padrão de aferição daquilo que você ouve. Então, quando um pastor se coloca no púlpito, quando um pregador se coloca no púlpito para ensinar, a igreja precisa conferir e meditar na escritura para saber se aquilo ali está em acordo ou não com a palavra de Deus. Então, essa é a primeira questão. Quando a igreja é ensinada, a fonte de ensino é a revelação, a escritura. Para nós, a escritura, o Antigo e Novo Testamento.
Não há nova revelação, não há novo ensino, há aquilo que o Senhor já revelou há muito tempo. Eu costumo dizer que tem muita gente que quer falar das suas próprias ideias. Lá no seminário a gente brincava das pessoas que diziam: eu já tenho um sermão pronto, eu só preciso de um texto agora para falar o que eu quero falar. E eu costumo dizer que quando alguém quer falar das suas próprias ideias, né, e quer usar o texto só como um pretexto para isso, tanto faz se ele usa Mateus ou se ele usa as fábulas de La Fontaine, dá no mesmo. Porque o que você vai ouvir são as ideias do pregador. A fonte de ensino da igreja é a Escritura Sagrada. Mas você tem mais no texto. O ensino da palavra de Deus precisa glorificar a Deus. Verso 18 diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Bom, Jesus disse: o meu ensino é correto, a fonte do meu ensino é o Pai, aquilo que eu ouvi do meu Pai. E agora está advertindo estes homens que comunicam as suas próprias ideias em vez de ensinar o que Deus revelou. Ele está dizendo: estes homens procuram a sua própria glória. Como é que vocês acham que eu estou procurando a minha própria glória, se eu estou o tempo todo glorificando ao Pai? Se eu estou o tempo todo apontando para a fonte do meu ensino? O ensino do Senhor Jesus Cristo sempre apontava para o seu Pai, porque Ele disse que veio fazer a vontade daquele que o enviou. Então, se fosse Jesus, como estes homens estão acusando aqui, um mero profeta independente em busca de glória para si mesmo, ele jamais iria apontar para o Pai. Ele iria o tempo todo colocar a si mesmo como referencial daquilo que estava falando, mas a sua pregação demonstrava que o seu ofício como profeta era verdadeiro, e ele falava segundo os oráculos de Deus. E aqui então você entende que na igreja não há espaço para a glória de outro, senão do Senhor que nos deu a sua palavra. Nós vivemos um tempo tão complicado, que é um tempo de tietagem, celebridades, e você vê muitos buscando não a glória de Deus, mas destacar o seu nome e deixar o seu nome marcado na história. É muito triste, é quase inevitável, talvez por causa daquilo que Calvino falou, né, pelo nosso coração ser uma fábrica de ídolos, nós associarmos às vezes a igreja ao pregador. Mas isso é triste. Quando você pensa numa denominação, vem logo um nome de uma pessoa. Deveria vir o nome de Cristo. Cristo deve ser exaltado, não homens. Cristo deve ser adorado, não pregadores. Eu me lembro que assim que eu vim para Vitória, 16 anos atrás, um amigo me ligou e falou assim: Milton, você está indo para Vitória? Eu falei: estou sim. Então você vai fazer o seguinte: eu conheço uma revista evangélica lá em Vitória, você vai me mandar um artigo, e eu vou mandar para a revista, para sair lá o seu artigo na revista, e quando você chegar na igreja, você já vai chegar na revista, para que as pessoas saibam que você não é um qualquer não, você é alguém que sai na revista. E eu fiquei pensando naquele negócio, falei: rapaz, que loucura é essa? Teve outro que falou assim para mim: ô Milton, o seu marketing pessoal é muito ruim. Eu falei: graças a Deus. Porque eu acho estranha a ideia de proclamação, de autoproclamação. Jesus está falando exatamente contra isso aqui. Pregadores não procuram a sua glória. Pregadores precisam glorificar aquele que os comissionou. Eles precisam glorificar o supremo pastor, aquele que é o dono do ensino. O ensino é nosso. O ensino é do Senhor.
Lembre que Paulo condenou os falsos mestres que apontavam para ele mesmo. Dê uma olhada para eles mesmos. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, quando Paulo está lá defendendo a sua autoridade apostólica, porque alguns falsos apóstolos falavam que Paulo não passava de um apóstolo muito fraco, era muito durão na carta, mas pessoalmente ele não era essas coisas todas não. Paulo vai dizer no verso 12 o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo vai dizer mais: eu não quero que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou que de mim ouve. A pregação de Paulo era apontando para Cristo, e é bastante interessante isso no ministério de Paulo, porque quando você olha para a igreja de Corinto, talvez se vivesse nos nossos dias, ia ter aí os fã-clube no Facebook, de Apolo, de Paulo, de Cefas, e os mais humildes, entre aspas aqui, os de Jesus. Você lembra como Paulo se dirigiu a esse pessoal? Paulo morreu por alguém, e Pedro morreu por alguém. Alguém foi batizado em nome de Paulo. Eu dou graças a Deus por não ter batizado ninguém, para ninguém falar, sabe, quem me batizou foi Paulo. O espírito de Paulo é o mesmo de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. E quando a palavra de Deus é exposta, é isso que precisa acontecer. A beleza de Cristo precisa ser vista. A glória do Redentor precisa ser anunciada. E quando a igreja começa a lembrar dos homens que estão anunciando, é como se o holofote que aponta para a placa estivesse chamando muito mais atenção do que a própria placa. Já viu aqueles holofotes que eles botam assim para iluminar a placa, para destacar a placa? E aí então você pega um holofote muito bonito e a pessoa fica encantada com o holofote. Fala, que holofote bonito, olha a cor desse holofote. Olha. São os pregadores que ao invés de apontar para Cristo, chamam mais atenção para si mesmos. A doutrina precisa glorificar a Deus. Veja um pouco mais. O ensino da palavra tem que ser colocado em prática. De 19 a 20 você tem assim: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas de patriarcas. No sábado circuncidais um homem. Veja como que Jesus vai mostrar agora que esse ensino, que precisa partir da palavra, que glorifica a Deus, precisa ser colocado em prática. Jesus agora acusa diretamente estes homens, que aparentemente estão preocupados com o ensino, dizendo: que negócio é esse deste homem ensinar sem ter passado pela escola de profetas? Só pode estar errado o ensino dele. Jesus está mostrando o seguinte: vocês estão preocupados com o ensino coisa nenhuma, porque vocês mesmos estão quebrando a lei. Vocês mesmos são transgressores da lei. E então ele lembra: olha, Moisés deu a vocês o decálogo, mas a atitude de vocês mostra que vocês não ligam para Moisés, que vocês quebram a lei de Moisés. Ninguém aqui observa a lei de Moisés, diz o Senhor Jesus Cristo. Então sua pretensa preocupação com a doutrina não passava de inveja, era uma preocupação hipócrita. E a pergunta de Jesus: por que vocês querem me matar? Aponta para a quebra do 6º mandamento. Agora veja que ironia, a resposta destes homens aponta para a quebra do 9º. Porque quando eles respondem Jesus, eles dizem assim: você tem demônio. Quem que está querendo te matar aqui? Ou seja, eles negam o que eles estavam querendo fazer, isso é mentira,
Você quebra o nono mandamento. E ao acusar Jesus de ter demônio, isso é uma quebra flagrante do nono mandamento. Eles estão falando uma mentira a respeito do Rei da Glória. Estes homens, aparentemente preocupados com a doutrina, não estão cumprindo a doutrina. E Jesus deixa claro aqui que o ensino da lei não deve estar apenas nos lábios ou na mente, mas deve estar no coração e deve ser colocado em prática. Não adianta ficar dizendo que ama a doutrina, negando todo dia na vida prática. E há muita gente assim, cheia de doutrina aqui na cabeça, discutindo lá no Facebook, ganhando debate, se vangloriando por ganhar debate, de ser muito bom em debate, negando lá dentro de casa a doutrina, sendo um mau esposo, sendo uma péssima esposa, sendo um mau pai, sendo um filho desobediente, sendo um empresário, alguém que tem empregados e que trata mal os seus empregados, sendo um empregado preguiçoso que rouba o patrão, mas que sabe a doutrina na ponta da língua. E aí você lembra que quando Paulo disse para ser cheio do Espírito Santo, ele falou que nós devemos ir bem em todas essas áreas, certo? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando a Deus de coração, sujeitando-vos uns aos outros, as mulheres aos maridos, os filhos aos pais, os servos aos seus patrões. O que Paulo está mostrando ali, que para ser cheio do Espírito Santo, você precisa praticar aquilo que Deus revelou à igreja. Então, quando nós falamos do sola escritura, nós estamos falando da fonte de autoridade para ensino da igreja e para santificação da igreja. Porque é a palavra de Deus aplicada no coração do crente, que é usada pelo Senhor para que os seus filhos se tornem como Cristo. Mas aqui você tem homens aparentemente preocupados com a doutrina, mas que estão negando na prática. Há líderes de igreja, pastores, presbíteros, diáconos, que vivem como crentes na igreja, que vivem como demônio em casa. E isso é um mau testemunho do Evangelho e um mau testemunho sobre o Senhor Jesus Cristo. O conhecimento bíblico que não leva o crente a uma vida de piedade diante de Deus e de um bom testemunho diante do homem, só serve, meus irmãos, para maior condenação dessas pessoas. Há muitos crentes que estão escravizados por pecados e que vivem aí posando de defensores da sã doutrina. Porque o princípio regulador do culto, que é importante, que nós confessamos, que nós seguimos, que Israel seguia muitas vezes, quebrava muitas vezes, mas por vezes seguia, e ainda assim era condenado. Lembra de Isaías? Quando Deus diz: eu estou cansado, estou farto da multidão dos vossos sacrifícios. Deus não estava condenando necessariamente o sacrifício ali. O sacrifício estava de acordo com o rito. Deus estava acompanhando ou condenando o coração hipócrita que sacrificava, mas que vivia de qualquer jeito. É por isso que eles são chamados ao arrependimento. O ensino da doutrina, meus irmãos, precisa levar o crente a uma vida de santidade, e assim Deus será glorificado. Não honram a Cristo aqueles que falam e não fazem. Por isso que você precisa amar a Deus de fato e de verdade. Mas há uma última questão importante aqui no texto, sobre o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus precisa refutar o legalismo. Verso 21. Replicou Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais o homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta
justiça, diante da acusação daqueles homens de que ele tinha demônio, da pergunta: que negócio é esse de que a gente quer matar? De onde você tirou essa história? Jesus agora escancara o legalismo desse pessoal. E ele volta a falar daquela cura que ele realizou lá no capítulo 5. Porque lá no capítulo 5, Jesus cumpriu a lei. Ele honrou a Deus e amou o próximo. Aqueles que estavam ali em volta, legalistas, disseram: que negócio é esse de curar em dia de sábado? Está errado. Eles não entenderam o que tinha ocorrido ali. E Jesus traz isso à mente destes homens e mostra que eles se portaram como legalistas. Por que eles eram legalistas? Jesus falou: olha para a lei. Precisa haver guarda da lei, do dia do Senhor. Mas a mesma lei diz que aos 8 dias, uma criança precisa ser circuncidada. Pois se o dia da circuncisão cair no sábado, tem que haver esse trabalho para que a lei não seja quebrada. A lei de Deus não briga entre si. Ela é perfeita. O legalista é que faz a lei de Deus brigar entre si. E ainda acha que ele tem que escolher uma das duas leis para cumprir. Quando você vê um crente em crise dizendo assim: qual mandamento eu tenho que obedecer? Eu vou escolher qual que eu preciso quebrar, né? Isso é um legalista. Porque a lei de Deus não é assim. A lei de Deus não se contradiz. A lei de Deus é perfeita. Estes homens são acusados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E lembra que a circuncisão havia sido dada muito tempo antes da própria lei. Foi dada a Abraão, depois foi incorporada a lei de Moisés. Aqueles homens não estavam entendendo então que se era permitida uma purificação cerimonial, que era apontada pela circuncisão, num sábado, quanto mais a cura integral de um homem, porque aquele homem foi purificado, mas além disso, ele foi salvo. O legalismo não deixava esses homens pensarem dessa forma, e em nome de cumprir a lei, eles estavam quebrando a lei, que ordenava amar o próximo e amar a Deus. É isso que é permitido no sábado, ou no domingo, né? O nosso sábado cristão. Amar a Deus, amar ao próximo. O legalista não consegue enxergar dessa maneira. Então, quando Jesus diz: vocês precisam julgar não segundo a aparência, mas conforme a reta justiça, Jesus está dizendo: vocês não entenderam o espírito da lei. Vocês estão julgando apenas pelo que vocês estão vendo, e é por isso que vocês estão errando no juízo. O legalismo, meus irmãos, é terrível, porque ele mata a misericórdia, a ponto daqueles homens preferirem que aquele homem que tanto sofreu continuasse aleijado, do que ter sido curado num sábado. O legalismo leva a julgamentos errados. Estes homens estão vendo a Jesus como um transgressor da lei. Por vezes, crentes podem se tornar muito legalistas, achando que aquilo que eles fazem é suficiente para a sua salvação. E então eles começam a julgar aqueles que não procedem como eles. Qual é o padrão de crente? Eu. Quem não é como eu, não é crente. E o legalismo é tão sorrateiro que nós às vezes nem percebemos. Quer ver uma frase que revela muito do legalismo nosso? Quando você sabe de um irmão que pecou e você fala assim: não acredito, fulano fez isso. Sabe o que está por trás dessa afirmação? Eu nunca faria. É por isso que você está espantado com alguém que fez isso. Nós nos espantamos quando pecadores pecam, porque nós esperamos que os homens sejam perfeitos segundo o nosso padrão, e assim nós esvaziamos a redenção que só há em Jesus Cristo, transferindo para os homens.
O legalismo, meus irmãos, causa muitos problemas. Sabe qual é a solução para o legalismo? É o sola escritura. É o ensino correto da Escritura. Se você entender o Evangelho que aponta para Cristo como o cumpridor perfeito da lei, como aquele que se dá em favor de pecadores para que esses sejam salvos pela graça, você vai ser curado de qualquer legalismo. Se você olhar para o ensino da Escritura a respeito do seu estado de pecado e de miséria, como é a expressão que aparece lá nos nossos símbolos de fé, confiando única e exclusivamente no sacrifício vicário de Cristo, você será livrado do legalismo. Agora, ao julgar irmãos, cuide para fazer isso segundo a reta justiça. Porque Jesus não está dizendo que você não pode julgar. O que Ele está dizendo é que você não julga pela aparência, mas pela reta justiça. O conselho da igreja, quando disciplina alguém, precisa julgar. E precisa julgar pela reta justiça. Quando você é chamado a confrontar irmãos que estão pecando, se o seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Você precisa fazer um juízo a respeito daquilo que foi feito contra você. Mas você precisa chamar de pecado o que a Escritura chama de pecado, não aquilo que você acha que é pecado. Quando a Bíblia fala que os espirituais, quando virem alguém caindo em transgressão, precisam ir lá admoestá-lo e se guardarem para não cair também em pecado igual, eles precisam fazer julgamento. Então Jesus não está condenando julgamentos. Jesus está condenando o legalismo e o julgamento que não parte do entendimento correto da Escritura. Tem um monte de gente julgando os irmãos conforme os pecados que foram determinados por eles mesmos. Quem diz que é pecado, o que é pecado e quais são os pecados, é o Senhor Deus. E quem quer legislar nesta área, quer tomar o lugar do Senhor Deus. Muito cuidado com isso. O ensino da Escritura precisa refutar o legalismo, e isso mostra o quão importante é o ensino fiel da palavra. É importante nós afirmarmos e reafirmarmos o sola Escritura, sim. E crentes que reafirmam o sola Escritura precisam orar pelos seus pastores, por aqueles que estão dominicalmente pregando para eles a palavra de Deus. Precisam manter estes homens constantemente em oração, para que Deus os preserve, para que Deus os oriente, para que Deus dê sabedoria, a fim de que a igreja seja corretamente alimentada e edificada sobre o fundamento não dos líderes, não das filosofias humanas, mas sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que estão aqui registrados na Escritura. O ensino da palavra na igreja precisa então partir da revelação. Nós não somos chamados a pregar dogmas e doutrinas extra-escritura. O ensino deve dar glória a Deus. Fuja de pregadores personalistas que se preocupam mais com o seu próprio nome do que com o nome de Cristo. O ensino deve ser colocado em prática. Ame ao Senhor de todo o coração, busque o auxílio do Espírito Santo para viver o Evangelho de fato e de verdade. O ensino precisa refutar o legalismo. Quando você aprende corretamente sobre o seu Redentor revelado nas Escrituras, humildemente você consegue viver para a glória dele. E então você pode resistir ao pecado de achar que tem algum tipo de mérito na salvação, e resistir ao pecado de julgar de forma cruel aqueles que estão à sua volta. Você será mais misericordioso, como era o seu Redentor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine, nos faça cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, queremos
exaltar, ó Deus, o nome da Tua glória. Gratos por Tua palavra, que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que nos anima. Palavra que santifica, Deus, as nossas vidas. Agradecemos, ó Deus Santo, pela obra gloriosa do nosso amado Salvador, que proporciona libertação, que abre os nossos olhos, a fim de podermos contemplar as maravilhas da lei. Que cada um de nós, ó Deus, crentes no Senhor Jesus Cristo, ao declarar que cremos no sola Escritura, o façamos de forma correta e que vivamos de forma coerente com estas declarações. Continue abençoando o restante deste encontro da fé reformada, a vida do reverendo Jailton, que falará no dia de amanhã, do reverendo Tiago, que encerrará a conferência. Que o Teu nome, Pai, seja exaltado e que ao sair daqui os irmãos estimem ainda mais o glorioso Redentor das nossas almas, o Cordeiro perfeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.